Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para estudarmos a sua palavra, meu Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento da sua palavra e da sua vontade. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus. Que o Senhor, Pai, venha firmar os nossos passos em Ti, Deus, que a gente permaneça em pé na Tua presença, que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja o nosso provedor, o nosso professor, meu Pai, o nosso mestre, em nome de Jesus. Repreende tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, todo desânimo, todo cansaço, toda dúvida, toda incerteza, toda frieza, meu Pai, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao 19, que diz assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Nessa passagem aqui, os versículos anteriores, Pedro e João, eles tinham sido usados por Deus, pelo Espírito Santo, para curar um coxo de nascença. Um homem que nunca tinha andado, que pedia esmolas e que as pessoas conheciam, elas sabiam que aquele homem não andava. Quando as pessoas viram aquele milagre, elas ficaram maravilhadas e foram atrás de Pedro e João. E Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar a respeito de Jesus Cristo, para falar que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. E com essa pregação, 5.000 pessoas se converteram, aceitaram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados. Então, as marcas da igreja bíblica é o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Pedro e João, eles eram igreja e eles aproveitavam todas as oportunidades para pregar a mensagem do Evangelho. E uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem do Evangelho e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. E por meio da pregação da palavra, por meio da pregação do Evangelho, o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica, ela prega no poder do Espírito Santo de Deus. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a igreja, ela nasceu com o batismo com o Espírito Santo. Ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, foi o nascimento da igreja. Então, uma das características da igreja verdadeira de Jesus é
o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Então, uma igreja verdadeira, ela não transmite palavras vazias, mas a mensagem transformadora, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja bíblica, ela traz esperança para aqueles que não enxergam mais saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então a igreja, ela anuncia, ela tem uma mensagem, uma palavra de esperança para todos, né? Para os pecadores, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão precisando. E o primeiro tópico da lição diz assim: a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam a Deus. Então a igreja, ela deve pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela o próprio Deus. Essa passagem que nós lemos foi a segunda pregação de Pedro, né, que está em Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao 26. E essa pregação de Pedro é um exemplo disso. Ele prega a palavra, né? Ele prega trechos que hoje na nossa Bíblia estão no Antigo Testamento, mas que na época, né, era a Torá deles, é como se fosse a Bíblia deles, né? Então ele usa trechos da Escritura para fundamentar a sua pregação. Então ele cita Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 18. Ele cita Gênesis 22, 18. E também tem uma conexão com Salmos 23, do 1 ao 31. Com Daniel, capítulo 9, versículo 26. Então, Pedro, ele mostra, através dessa sua pregação, que durante todo o tempo, toda a Bíblia, Jesus está sendo revelado, está sendo anunciado através da palavra de Deus, e que Deus ele está sempre agindo na história do seu povo. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, elas falam a respeito de Jesus. Tudo o que acontece aponta para Jesus. Quando a gente começa a ler a Bíblia com esse olhar, a gente começa a perceber exatamente isso, né? Que os acontecimentos revelam Jesus, mostram Jesus. Então toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. E a igreja, ela deve pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem poder para cortar, para transformar, para libertar. Então nós precisamos ser crentes, conhecedores da palavra de Deus. E a igreja, ela deve pregar, ela deve anunciar a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. E aí o próximo subitem fala assim: as Escrituras testemunham de Jesus. Então as Escrituras, como eu disse, elas apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, lá em João capítulo 5, versículo 39. O próprio Jesus afirma isso. Então Jesus, ele é o centro da Bíblia, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse. Se nós olharmos, nós vamos encontrar Jesus. E essa também era a compreensão do apóstolo Pedro. E segundo as suas palavras, os profetas, eles já tinham anunciado antecipadamente o sofrimento de Jesus. Então, antes mesmo de Jesus nascer, eles já tinham falado que Jesus ia passar, o que ia acontecer, né, e todas as coisas. E a pregação de Pedro, ela mostra, né, através das Escrituras, que já estava registrado a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso, mas já tinha sido predita pelos antigos profetas. Inclusive o próprio Jesus já tinha anunciado e já tinha falado o que aconteceria com ele. E o próximo tópico do subitem diz assim: as Escrituras confrontam o pecado. Então a verdadeira pregação baseada na palavra de Deus, com a atuação do Espírito Santo de Deus, mostra o problema do pecado e o afronta. Foi isso que Pedro fez na sua pregação. E aí Pedro, ele usa o termo grego que é metanoel, que é metanoia,
traduzido como arrependei-vos. E essa palavra, ela já é conhecida no sentido de arrependimento e ela também significa mudança de mente, mudança de interior. Então, o que é essa metanoia? É uma mudança de mentalidade, uma mudança que acontece no nosso interior, especialmente no que diz respeito em aceitar a vontade de Deus. Então, a pregação bíblica, ela deve confrontar o pecado e exige mudança radical dos seus ouvintes. Nós não podemos permanecer como nós estamos, nós não podemos permanecer no pecado, mas tem que haver uma mudança, tem que haver uma diferença. O próximo tópico diz assim: a igreja que prega no poder do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro. Então, nós não podemos nos esquecer que quando Pedro faz essa pregação, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já havia recebido o Espírito Santo. E quando ele prega essa mensagem que está em Atos capítulo 3, e isso fica muito claro e evidente no uso do verbo grego atenizo, que traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro com João fitando os olhos nele. Atos 3, versículo 4. Um estudioso da palavra de Deus, do grego, chamado Strong, ele explica que no Novo Testamento, esse termo ele é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. No próximo subitem fala assim, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Ele fixou os olhos. Da mesma forma, aparece em Atos, capítulo 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Então, retomando o episódio de Pedro, que nós estamos estudando, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também ele estava ungido para pregar a mensagem do Evangelho. Então, é o Espírito Santo de Deus que inspira e dá poder à pregação da palavra. Pregar não é só fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Porque as nossas palavras, sem o Espírito Santo, elas não têm poder algum. Mas quando ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tem o poder de convencer, de transformar, de curar, de restaurar. É por isso que muitas pessoas, elas são curadas na hora da pregação da palavra. Ninguém está fazendo uma oração de cura, nem impondo as mãos, nem nada. Mas muitas pessoas são curadas durante a pregação da palavra, por causa do agir do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus. E aí o próximo subitem diz assim: o Espírito glorificará a Jesus. Então Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito Santo nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. É exatamente o que nós vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar a atenção das pessoas para ele. E quando as pessoas vieram atrás dele, ele falou de Jesus. Ele disse que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. E aí ele prega, ele anuncia a mensagem do Evangelho. Atos 3,12 ele diz: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? E aí ele começa a falar e mostra para aquelas pessoas que quem curou aquele homem foi o poder de Deus, foi o poder de Jesus, e que é isso que eles precisavam, aceitar a Cristo. E foi isso que aconteceu naquele dia, 5.000 pessoas
aceitaram a Cristo através dessa pregação cheia do poder de Deus. Não foi a pregação de Pedro, mas foi o agir do Espírito Santo de Deus que convenceu aquelas pessoas. Então Pedro, ele não aceitou a glória para ele entregou para Jesus. E da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Não passa de um discurso humano. Então, se você ouve uma pregação, onde o pregador está se vangloriando, não é uma pregação divina, não é uma pregação bíblica de Deus. Nós precisamos de pregações que glorifiquem o nome do Senhor. É isso que vai agir, é isso que vai ter poder sobre as nossas vidas. O próximo tópico diz assim: a igreja que prega a esperança vindoura, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro, ele já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. A gente viu na aula passada que teve uma primeira pregação, onde Pedro prega, logo após eles terem sido batizados pelo Espírito Santo, e naquele dia 3.000 pessoas aceitam a Cristo. Agora é uma segunda pregação de Pedro, onde 5.000 pessoas aceitam a Cristo. Então, com 2 pregações, 8.000 pessoas se converteram. Então, a igreja com o Espírito Santo de Deus era um poder extraordinário para ganhar almas, Então, ele fala isso na sua primeira pregação. E agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Ele mostra como a população que pediu a morte de Jesus, eles que quiseram que Jesus fosse morto no lugar de Barrabás. Podiam ter escolhido Jesus, mas eles escolheram salvar, libertar Barrabás e apedrejar, crucificar Jesus, Foi o povo que escolheu que Jesus fosse crucificado. Então, ele fala assim, de uma geração sem esperança. E a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada, E foi isso que fez Pedro aquele dia. Ele pregou a mensagem da cruz para aquelas pessoas que crucificaram Jesus. E naquele dia, aquelas pessoas tiveram a oportunidade de aceitarem a Cristo, de se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como Salvador. E o próximo subitem diz assim: a promessa da segunda vinda. Já concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E essa é uma característica da Bíblia. Mesmo quando a gente vê profetas no Antigo Testamento, fazendo profecias de juízo para o povo de Israel, sempre tinha uma mensagem de esperança. E aqui a mensagem ela é muito melhor e muito mais poderosa, Então a mensagem é: venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19, E os ouvintes do apóstolo, eles já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que foram trazida por Jesus. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Só que, por outro lado, essas palavras de Pedro, elas também olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometido a Israel. Então, trata-se de uma restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, ela tem uma mensagem de esperança para aqueles que não têm esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E nós conhecemos a realidade espiritual, as promessas de Deus, para o seu povo, para a sua igreja, que é de salvação, de vida eterna, de uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra, O Senhor vai fazer
tudo novo. E nós vamos viver uma realidade onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver choro. Nós vamos ter corpos transformados, né? Um lugar glorioso que Deus criou para nós. E nós temos essa esperança. E por mais que a gente tenha momentos difíceis aqui neste mundo e aqui nessa terra, nada tira a nossa alegria, porque a nossa esperança ela está no futuro da salvação, da vida eterna, né? De tudo o que Deus conquistou para nós, né? E que Ele promete para nós e que a gente sabe que nos espera no futuro. Então Pedro fala um pouco sobre isso ali, né, para aquelas pessoas, sobre essa esperança do futuro. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Então, olha aqui que interessante, porque ele fala que Pedro ele era um simples pescador, né? Ele não tinha grandes estudos, né? Não era uma pessoa que falava bem, como por exemplo Paulo, né? Que era estudado, mas ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo. E a gente sabe, né? Que o Senhor ele faz isso até hoje, porque quantas pessoas que a gente ouve histórias, né, e que até a gente conhece mesmo, que a gente já teve a oportunidade de ver e de conhecer, pessoas analfabetas, pessoas semi-analfabetas, que aprenderam a ler lendo a Bíblia e que conhecem a Bíblia e pregam a Bíblia de uma maneira poderosa, que tem uma unção tremenda, que quando abre a boca, né, as pessoas sentem o poder de Deus. Vidas são salvas, vidas são curadas, vidas são transformadas, vidas são libertas. Então a gente não tem que confiar no nosso estudo, no nosso conhecimento. É óbvio que a gente faz a nossa parte, né? Nós que temos oportunidade, né? Que temos acesso à Bíblia, a palavra de Deus, a gente lê, a gente estuda, mas para a gente pregar, para a gente falar, para a gente anunciar a mensagem do Evangelho, não é com base no nosso conhecimento que as pessoas serão convencidas, mas é com o Espírito Santo de Deus. Então é isso que nós temos que pedir para o Senhor, que o Senhor nos capacite, que a gente tenha o poder do Espírito Santo para pregar a mensagem do Evangelho com ousadia, que sinais, milagres e maravilhas acompanhem a pregação da palavra de Deus, para a gente ser usado, porque nós podemos e o Senhor quer nos usar. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.